Nesta segunda-feira, a Dani também deixou a participação dela gravada para você, nossa colunista, e trazendo o tema que ela vai abordar neste mês, destrinchar para a gente, que é bioeconomia. Dani, boa tarde, é com você. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Um prazer estar aqui com você e muito feliz sobre o tema que a gente vai abordar. Nesse mês de outubro, a gente vai falar sobre bioeconomia, conceitos, aplicações, a importância, né, da bioeconomia, não só para o nosso país, mas para o mundo, as oportunidades e os desafios que a gente tem pela frente. E para a gente começar hoje, eu vou contextualizar um pouquinho, né, sobre bioeconomia e por que que a gente precisa falar de bioeconomia. O Brasil abriga, né, entre 15% a 20% de toda a biodiversidade do planeta, o que torna, né, o nosso país um dos mais ricos e diversificados em termos de vida, de espécies. A floresta amazônica, por exemplo, né, é a maior floresta tropical do mundo e uma região que abriga 40% da floresta tropical remanescente no mundo, né? E a Amazônia Legal abrange 59% do nosso território, do território brasileiro. No Brasil, nós temos 6 biomas, né? Que é a Amazônia, tem o Cerrado, que é o nosso, né? Aqui o nosso quadradinho, o nosso bioma é o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, né? E o Pantanal. Então, cada bioma desse é um universo de possibilidades quando a gente está falando de bioeconomia. Porque a bioeconomia é um conceito que ele integra, né, tanto o uso sustentável de recursos biológicos com o desenvolvimento econômico. Envolve, quando a gente está falando de bioeconomia, a produção e utilização de recursos renováveis, né, como a biomassa, organismos vivos, derivados desses organismos, e para que a gente possa gerar produtos, serviços e principalmente energia. E o foco está em substituir os recursos fósseis, né, e não renováveis por soluções mais sustentáveis. E a gente vem aí, né, falando de crise climática, a gente viu todos os dias os desastres, estamos passando, né, uma das maiores secas que Brasília já viu. Então, o tema é mais do que pertinente, informativo, necessário. Então, o conceito de bioeconomia, né, ele tem 3 pilares fundamentais, que é a sustentabilidade. Então, a gente está falando aqui em promover uma economia que minimiza o impacto ambiental, usando recursos renováveis de maneira responsável, né? Inovação tecnológica, então incentivar o desenvolvimento de biotecnologias avançadas para que a gente possa transformar materiais, esses insumos em produtos e, de preferência, produtos de alto valor, quando a gente está falando de biotecnologia, porque são pesquisas muitas vezes altamente caras, né, e complexas. E cadeia de valor circular, então integrar processos produtivos que reaproveitam resíduos e produtos, subprodutos, para que a gente possa reduzir o desperdício, né, e aumentar a eficiência. Então, aqui a gente está falando de setores como agricultura, floresta, alimentos, biotecnologia, bioenergia, produto químico. E aí a gente está trazendo a possibilidade de alternativas mais ecológicas e inovadoras em vários campos da economia. Um exemplo, né, bem bacana que eu gosto de dar, é um que a gente já conhece há muitos anos, que é o próprio uso da cana-de-açúcar para a produção do etanol. Outro exemplo são os bioplásticos, né? Esses plásticos biodegradáveis produzidos a partir de material vegetal. Então, assim, quando a gente pensa na bioeconomia, a gente tem que ver que ela tem um papel crescente, cada vez mais crescente, em vários setores, como saúde e beleza, por exemplo, e que é super importante, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente fala da saúde, né, na terapia genética, o uso da biotecnologia avançada para terapias gênicas. Como é que a gente pode falar do que seria terapias gênicas, né? Elas são desenvolvidas para corrigir ou substituir genes defeituosos. A gente tem um exemplo no tratamento das distrofias, né, das alterações musculares ou doenças raras. Outra aplicação são os biomateriais, então a aplicação de material biológico no desenvolvimento de próteses, de órgãos artificiais, as biomateriais, né, feitos de colágeno, o que
pode ser utilizado para implantes mais compatíveis com o corpo humano. A gente tem visto, né, muitas notícias nesse contexto. A área da beleza também, grande utilização. Então, assim, alguns dos exemplos de como a bioeconomia está transformando esses setores para criar produtos seguros, eficazes e, principalmente, né, ambientalmente amigáveis. Então, nos próximos dias, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as oportunidades, os desafios da bioeconomia, qual que é a relação da bioeconomia com a crise climática. A gente vê aí no Brasil, ano que vem tem COP30, qual que é a relação e como que a gente pode aproveitar tudo isso que está acontecendo e a importância da bioeconomia. E entender exatamente que a bioeconomia, portanto, é uma ferramenta muito importante para a transição para uma economia de baixo carbono e mais sustentável, né, para que a gente possa desenvolver ter um desenvolvimento econômico cada vez menos prejudicial para o nosso clima, né? Então, vai ser uma transição para uma economia baseada em recursos renováveis e baixas emissões de carbono. É algo super promissor, né, para que a gente possa pensar aí. E aí, só para finalizar, para que vocês entendam um pouquinho, quando a gente está falando da sustentabilidade, existe um conceito que é o tripé da sustentabilidade, que a gente está falando em 3 dimensões, né, que é a dimensão ambiental, então, que tem total correlação com a proteção e conservação dos recursos naturais, o social, né, que são pessoas, então tem que estar focado no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Esse pilar é fundamental para que a gente possa promover uma justiça social, inclusão, desenvolvimento humano, e econômico, lógico, né, que é a viabilidade econômica de todas as ações, os projetos, o desenvolvimento, né, do Estado, do governo, das empresas. Então, assim, o tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico é uma base importante para que a gente possa começar a pensar bioeconomia. É isso, ouvinte. Um prazer estar aqui com você. Até segunda-feira com mais bioeconomia aqui na Nova Brasil.